Oi, oi, oi. Boa tarde, graça e paz do Senhor. Todos estejam na santa paz de Deus aí. Boa tarde, boa noite, bom dia. Gente, eu vim trazer aqui uma mensagem em Romanos. E queria aproveitar e falar um pouquinho que essa mensagem foi a minha libertação, sabe? Aqui foi onde eu fui libertada, né? Verdadeiramente. Porque assim, a gente às vezes você frequenta a igreja, você ouve a palavra, você recebe o estudo, né? E assim, mas você sabe que você batiza, né? Você é batizada, mas você sabe que algo tá te prendendo, que algo não tá certo, né? Você percebe que algo não tá certo. E, gente, não tem coisa pior na vida do que você viver preso dentro do seu próprio corpo. Não tem coisa pior do que você se sentir preso em algo. É sufocante, sabe? Isso é só quem passa, quem sabe. Quem passa é que sabe, né? Então, e para ajudar alguém que às vezes se sente aí preso dentro do próprio corpo, eu trouxe aqui a lei, a escravidão e a graça. Sabe, essa mensagem foi a minha libertação. Após eu ter entrado no meu quarto, orado, suplicado a Deus, verdadeiramente, abri o meu coração para Ele, reconheci que estava sendo escravizada ainda, e assim, em seguida Ele me deu essa mensagem. Paulo escreveu, né, em Romanos 7, versículo 15. Capítulo 6, gente, desculpa, versículo 15. Ele diz assim, Paulo: e daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora era escravo do pecado. Antes era escravo do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Quando você é libertado do pecado, você é servo da justiça divina. Você tem que obedecer à justiça divina, né? Você precisa obedecer à justiça divina, porque senão tem consequências. Falo como homem, Paulo continua. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Gente, entende que se a gente era escravo do pecado e oferecia todos os nossos membros, sabe? Devemos oferecer esses mesmos membros nossos
para servir a justiça de Deus, para servir para a nossa santificação, verdadeiramente, sabe? Então, porque quando aqui, gente, aqui foi onde me pegou, sabe? O verso 20. Porque quando aqui Paulo diz, porque quando eras escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Sabe, às vezes a gente tá tão escravizado do pecado que você acha que tá feliz, que tá tudo bem. Mas que resultado a gente colhe lá no pecado? A gente não colhe resultado algum para o nosso crescimento. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Sabe, a gente só colheu coisas que tivemos vergonha. Mas o fim delas foi a morte, né? Quando a gente entende que elas morreram lá, nós sepultamos os nossos pecados. Quando a gente decidiu aceitar Jesus, quando a gente decidiu seguir os passos de Jesus, a gente enterrou, sepultou os nossos pecados lá. Mas quando você não entende isso, você continua preso. Você continua preso dentro do seu corpo, sem saber aonde está errando. Mas quando você para e pensa aonde é o seu erro, aonde você está em falha com Jesus, você é liberto. Então agora, porém, libertados do pecado, transformado em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Sabe, gente, eu tinha me batizado, mas eu passei por problemas psicológicos, sabe? Então eu ainda estava sendo escravizada com os medicamentos que eu tomava. Entende? Eu não tinha entendido que ao me batizar ali naquelas águas, eu estava sendo purificada. Deus estava perdoando os meus pecados. Mas eu não sabia onde era a raiz do problema. Mas a raiz do problema era apenas eu. Quando você descobre onde é a raiz do seu problema, que você sabe onde que é, e você vai lá e fala com Deus, você clama para Deus, para Ele tirar isso de você. Porque não foi para isso que Ele te chamou, não foi para isso que você pediu. Você pediu outras coisas para Deus. Porém, você continua ali, estava ainda no erro. Ou seja, a sua fé ainda estava sendo pouca. Ou seja, a minha fé estava pouca. Porque eu ainda continuava sendo escrava. Escrava de medicamento. Eu digo, Senhor, eu não sou dependente disso. Eu preciso de uma resposta. Eu não sou dependente disso. Você tem que clamar a Deus. Você precisa clamar a Deus onde está sendo o seu erro. Sabe, quando você clama a Deus, quando você abre o seu coração, você rasga para Ele. E fala todos os seus defeitos, tudo que está te incomodando. Você entrega para Ele. É como você tirar um turbilhão de peso de cima de você, sabe? Um monte de concreto, você se sente na paz. Você dorme tranquilo. Você é liberto verdadeiramente. Foi isso que aconteceu comigo. Sabe? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Cristo Jesus, nosso Senhor. É o dom gratuito de Deus, gente. É o dom gratuito de Deus, é a vida eterna. Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para viver eternamente com nosso Senhor. Sabe? A vida da gente não vai acabar aqui, não. Mas como o pecado entrou, né? A gente precisa passar pela morte por causa do pecado. Entende, gente? Eu espero que alguém aí se liberte. Porque o dom gratuito é de Deus. O dom gratuito é a vida eterna. Que alguém se liberte do seu próprio corpo, sabe? Quando você vive trancado dentro de você mesmo. Quando você vive trancado assim, você vive sufocado, você sufoca até quem está perto de você. Mas, gente, quando vocês se libertam, quem está perto de você quer ficar de novo. Porque você não era aquilo que você era. Porque você nunca foi aquela pessoa que você estava apresentando. Mas a vida é assim, é cheia de tribulações. A vida é cheia de aflições. Sabe? Mas a gente, nós, seres humanos, precisamos reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus na nossa vida. Porque se a gente não reconhece, a gente vive apanhando. E enquanto você não reconhece que você é um pecador, que você é, sabe? Enquanto você não se humilha ali, não clama a Deus, não clama ao nosso Senhor, Ele não te traz essa libertação. Porque primeiro você precisa se humilhar e reconhecer que você é dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de nós mesmos. Amém, gente? Paz de Deus para todos. Que fiquem em paz. Estejam em paz, todo mundo. Até o próximo vídeo. Me segue lá no meu canal.